Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar então a conversar um pouco sobre a questão da educação especial inclusiva. A questão preponderante dentro de todo esse contexto é a escola, é a educação, tá? A sociedade, tudo o que nos rodeia e o que rodeia essa pessoa com deficiência. Temos evoluído, sim, em relação à questão da inclusão, sim, mas ainda temos que caminhar muito nessa questão. É necessário que pensamos um pouco sobre a escola. O Brasil, ele vem batalhando por um lado, o outro não, falta investimento, falta compromisso político-social, falta realmente aí uma meta séria dentro da educação e que ela seja cumprida. Existe sim o Plano Nacional da Educação, que foi criado em 2011 e que deveria ser cumprido em 2020, nesse momento. Porém, existem aí várias questões aí de descompromisso, aí. Primeiro item, a erradicação do analfabetismo. Tá? Então, ainda existem, lamentavelmente, brasileiros que carimbam o nome. Esse é o analfabeto total, ele carimba o nome, tá? Nós temos também, logicamente, os analfabetos funcionais. O que é o analfabeto funcional? O analfabeto funcional é o analfabeto que sabe ler e escrever, mas não sabe aqui interpretar, tá? Então, estamos aí na luta pela erradicação do analfabetismo de uma maneira mais profunda, é preciso olhar aí. A questão da universalização do atendimento, tá? A superação das desigualdades, que nós temos que buscar, tá? A melhoria da escola. Nós temos uma escola para todos de maneira geral, sim. De maneira geral, nós temos uma escola para todos. Existem focos, Existem focos, estados que não conseguem aí cumprir. Tem alguns estados, algumas cidades aí que não conseguem, mas no ensino fundamental, de 1º a 5º ano, ensino fundamental 2, o ensino médio, isso nós até conseguimos atingir as vagas, atender a demanda. Em alguns focos, não, em algumas cidades. Temos problema na educação infantil e na universidade, que as universidades federais não conseguem aqui cumprir suas metas de atendimento. Aí o governo criou aí ao longo do tempo outras propostas, FIES, ProUni, enfim, para atender essa demanda, mas ele não atende. Tá? E eu digo mais, nós temos que começar a melhorar a base, a base, e tem que ser um trabalho aí de todos juntos, todo mundo junto aí, trabalhar aí a educação infantil, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o ensino médio, todos juntos. Temos que discutir a educação profissional também, que é fundamental aí.
Pessoal, a formação para o trabalho. E aqui eu chamo a atenção das pessoas com deficiência, que é o nosso foco. Então, as pessoas com deficiência, elas têm capacidade de trabalhar? Tem. Nós temos que avaliar o seguinte, existe sim o deficiente leve, moderado, severo, né, e profundo. Mas os deficientes que têm autonomia, independência, eles podem até ter dificuldade em alguma área. Então, as pessoas com deficiência leve e moderada, elas têm condições de ir para o mundo do trabalho. Nós temos vários exemplos. Pessoas com síndrome de Down, pessoas com deficiência intelectual, pessoas cegas, surdas. E às vezes, dão muito mais resultado do que uma pessoa que tem todas as suas habilidades, toda a sua funcionalidade corporal normal. Eu ouvi de um professor, recentemente, um professor, contando para mim de um aluno que ele tem. Que o menino é surdo, tem paralisia, digita com um dedo só e faz todos os exercícios e faz todas as atividades sem reclamar, Primeiro que os outros, que são, os bambambam, os normais, os bons da boca. Então, não dá. Então, nós temos que pensar, seriamente na formação para o trabalho. Porque nós temos a lei de cota. De cada 100 funcionários, 4 devem ser deficientes. Mas tem muitas empresas que reclamam, Tem muitas pessoas que reclamam, que dizem, a pessoa vem aqui, mas ela não tem qualificação nenhuma. Então, nós temos que pensar, sim, na qualificação da pessoa com deficiência. Felizmente, nós já temos, ainda é um número muito pequeno, mas nós já temos pessoas com deficiências, em várias deficiências, chegando na universidade. Então, isso é muito positivo. Pessoal, a promoção da sustentabilidade, não tem o que discutir. Cuidar do planeta. Eu tenho que cuidar do quê? Do ambiente onde eu vivo. Prestar atenção. Eu acho um absurdo não respeitar as regras mínimas de meio ambiente, que é economizar água, colocar lixo no lixo, enfim, coisas mínimas. Cuidar de você, do ambiente onde você vive, manter ele organizado, limpo. Então, trabalhar essa questão da sustentabilidade como um todo, a saúde global aqui do indivíduo. A questão aqui da promoção humanística, técnica, científica. A questão humana, olhar para o outro, sair do sofá e ir até o outro, ajudar o outro, colaborar com o outro. A questão técnica, eu não dou conta disso, meu Deus, agora eu tenho um aluno com dificuldade, o que eu faço? Vá atrás, vá pesquisar. Hoje nós temos tantas alternativas, nós temos uma infinidade de alternativas aí. O estabelecimento de metas,
a valorização do profissional. E daí, querem ficar de mal comigo, profissionais da educação podem ficar. Mas também tem que cobrar, né? Porque adianta eu melhorar o salário dos professores, né? E ele não ter a sigla CHA, competente, habilidade e atitude. Competente e habilidade e atitude. Competência, ele precisa o quê? Provar aquilo que ele sabe fazer. Tá? Provar aquilo que ele sabe fazer. Habilidade, fazer, né? Porque, ó, muito discurso aqui, ó. Fala e não faz. E atitude, ter atitude. Ir lá e fazer realmente o seu trabalho. Né? Existem profissionais da educação com excelência? Tem. Com excelência. Com E maiúsculo. Mas tem muita gente aí descompromissada. É louca para ficar em casa, não fazer nada. Deixa o município e o estado vão depositar o salário, né? Vamos ver até quando. Né? Vamos ver até quando. Ai, que bom, eu tô em casa. Deixa o mundo que se dane, né? Meu salário vai cair mesmo? Tá? Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Eu tenho vergonha. Né? Eu tenho vergonha. Eu penso todos os dias nos estudantes que eu atendo, que eu trabalho. Todos os dias. Eu penso neles. Então, colegas, um parênteses aqui. Tem muitas crianças que a única referência é a escola, é o professor. Ele não tem outra referência. Lamentavelmente, muitas famílias nunca existiram. Essa criança, esse estudante, não sabe o que é uma mãe ou um pai, né? Fazer um aconchego, uma comidinha quentinha. Eu sempre tive isso. Carinho, comidinha da mamãe, né? Dos meus irmãos mais velhos. É diferente, amados. Então, nós temos que valorizar o professor, sim. Ele precisa ser respeitado, sim. Mas ele tem que fazer a parte dele. E ele precisa se posicionar. Eu, particularmente, estou falando eu, professora Edimarise Barney. Eu me sinto valorizada, sim. Tá? Eu me sinto valorizada. Talvez o meu salário poderia ser um pouco melhor, com certeza. Tá? Mas eu me faço ser valorizada. Você tem que se fazer ser valorizada. Então, estude, tenha competência. Nós temos que ter o respeito àquele estudante ali. A equidade, né? Buscar aqui a equidade dentro das escolas, a igualdade. A igualdade aqui. Existe um programa para as escolas, um programa que foi lançado, não vou lembrar o ano, tá? Muito interessante, que é o programa de equidade. Equidade. Ele acontece no contraturno, a verba já vai direto para a escola administra. Esse programa, ele foi lançado para as escolas que têm índices de DEB, né? O índice educacional aí de desenvolvimento baixo, muito baixo, e que esses estudantes, eles têm aí vulnerabilidade social e dificuldade de aprendizagem sem laudo, tá? Então, nós temos que entender aqui, eu vou fazer um parênteses aqui, amados, para que vocês entendam bem esse processo.
nós temos as pessoas que têm deficiência, os transtornos de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Tá? Então, quem é o deficiente? Ele tem um laudo com uma deficiência, ou ele é cego, ou ele é surdo, ou ele tem uma deficiência física, intelectual, ou ele tem deficiências múltiplas, tá? Ele tem alguma parte, né, dele que não tem o que? A funcionalidade, tá? Causando aqui prejuízos no seu processo de aprendizagem. Quem é o transtorno de aprendizagem? O transtorno de aprendizagem, esse estudante, ele tem o quê? Uma disfunção, né? Ele vai ter aqui o quê? Uma disfunção neurológica. Daí nós vamos adentrar aonde? Em dislexia, dislalia, descalculia, disgrafia. E daí uma série aí de diz, né? Diz. E aí eu vou ter quem? Um estudante que tem dificuldade de aprendizagem. Esse estudante que ele tem dificuldade de aprendizagem, ele não tem nenhum laudo. Mas ele não dá conta da matemática, ou ele não dá conta da língua portuguesa, ou ele não dá conta de ciências naturais, sei lá. Né, qual é o componente curricular aí na escola que ele não dá conta. Por quê? Pode ser por vários motivos, uma defasagem, não se dedica, às vezes a metodologia que o professor está utilizando é inadequada, não alcança esse estudante no processo de ensino e aprendizagem. Então, esse projeto de equidade do governo é muito interessante, é muito bom. Então, é feito um levantamento na escola, na comunidade, essa criança vai no contraturno, tem um professor preparado para atender essa criança. É um reforço escolar? Não. Tá? Mas esse professor vai trabalhar o quê? As habilidades que faltam para esse estudante alcançar a competência escolar. É bem bacana. Quem tiver interesse, pesquise sobre o projeto de equidade. Tá? Muito bom. Bom, né? Então, existe aí no Brasil vários projetos dentro da educação, dentro do Ministério da Educação, dentro das secretarias de Estado, prefeituras, ONGs, para diminuir aí a exclusão da pessoa com deficiência. Nós temos que pensar aqui na questão da diversidade, não só do deficiente, mas dessa múltipla diversidade que nós vivemos. A pluricultura, as múltiplas culturas que nós vivemos e que não é fácil, tá? Mas não é fácil, mas é desafiante. Todo dia é um novo desafio. E o papel da educação, a escola, ela tem um compromisso social, sim, ela tem um compromisso social, mas o compromisso dela é ensinar. Aí alguém pode me perguntar, professora, mas ensinar o quê? Ensinar o quê? Nós temos o BNCC, nós temos o currículo, mas principalmente ensinar a ler, escrever, interpretar, pensar, fazer reflexões, porque o estudante que tem isso, ele dá conta de qualquer coisa. Se você é rápida para ler, você consegue interpretar, sintetizar, não tem o que você não aprende. Não tem o que você não aprende. Agora, lógico, um estudante que tem um cérebro comprometido é diferente.
Mas dizer que ele não tem capacidade, ele tem. Ele tem. Pode ser mínima, mas ele tem. E você consegue, sim, fazer com que ele aprenda. Eu estou vivendo uma experiência maravilhosa com um professor que está dando aula de sistema da informação para um estudante totalmente comprometido. Mas sabe o que está fazendo a diferença aqui? Claro que o estudante tem vontade de aprender. Ele é danadinho, tá? Mas o professor é maravilhoso, tá? E o professor, esse professor, ele não tem formação pedagógica nenhuma, tá? Ele é formado em informática. Mas sabe o que ele tem? Sabe o que ele tem? Ele tem um professor dentro dele. Dentro dele. Então, professor aqui, ó, daqui, esse não serve para ensinar. Professor para ensinar tem que aqui, ó, a partir daqui de dentro. Professor que fala com a alma, que fala com o coração, que tem a formação técnica. Tá? Então, ele não tem esse professor. Tá? Mas ele tem um professor dentro dele. Então, só é professor quem tem um professor dentro de si. Pense nisso. Pessoal, nós também temos que pensar em todo esse contexto, as questões étnicas, a diversidade aqui dentro da escola, respeitar, não interessa, se é italiano, se é brasileiro, se é português, sei lá, se é afro, respeitar, cada um é um, se é magro, se não é, se é alto, se é baixo, as questões dos biotipos. O que é o biotipo? É o corpo, o desenho do corpo, a questão do sexismo na escola, tá? Respeitar a questão do bullying. Também é necessário fazer campanhas, trabalhar a questão aqui do bullying na escola. Tá? A questão do bullying. Tomar cuidado, às vezes até nós podemos, às vezes, praticar bullying sem saber, sem perceber, Existe aqui o bullying físico, existe o bullying psicológico, tá? Existe aqui a perseguição, Então, em cima disso, eu vou ler uma história que vocês podem baixar na internet. Eu gosto muito das fábulas de Esopo, tá? As fábulas de Esopo, eu acho muito interessante. Eu vou ler uma só, mas vocês podem baixar aí no Google, na internet, tá? Tem todas. Eu até comprei o livro, mas não tem necessidade. O Corvo e o Pavão. O pavão não perdia a chance de se gabar. Ninguém tem penas mais belas do que eu. A minha cauda é de dar inveja. Sou a ave mais bonita, a mais perfeita. Ao ouvir todo esse blá 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 do pavão para cima da andorinha, o corvo disse: alto lá, você pode ser bonito, mas perfeito não é. O pavão abriu as penas com um leque e, enfurecido, saltou na direção do corvo. Quem é você, seu pássaro horroroso? Aprendiz de bruxa, símbolo de mau agouro, para ousar me criticar. Eu sou uma ave que enxerga muito bem. Pois não parece. Se enxergasse muito bem, viria que sou perfeito, deslumbrante, o máximo em penas.
Uma boa parte de você até que pode ser, mas os seus pés são de causar vergonha para todas as aves do planeta. Né? Você é perfeito? Sabe o que eu lamento? Eu lamento muito isso. Tem pessoas que só sabem criticar. Criticam o outro, veem defeito no outro. E daí eu chamo a atenção. Essa pessoa, ela precisa de ajuda. Porque o que perpassa nela? Uma questão de autoestima e de autoimagem muito baixa. Então, ela tem aqui o que nós chamamos dentro da psicologia de recalque. É uma pessoa recalcada e que ela precisa de ajuda. Por quê? Porque ela tem uma baixa aceitação. Ela tem uma baixa estima. Tá? Ela tem uma baixa estima aqui. Então, ela precisa da nossa ajuda. Então, se você tiver um estudante, esses estudantes muito crica, que reclamam de tudo, eles precisam de ajuda. Isso você pode ter certeza que eles precisam de ajuda. E as pessoas que têm deficiência, lamentavelmente, às vezes, nem todas, não vamos generalizar, nem todas, mas elas, muitas vezes, elas precisam de ajuda, de se autoaceitar. Puxa, eu não ando, eu vivo numa cadeira de rodas. As minhas pernas são a cadeira. Eu não enxergo. Tá? Eu não enxergo. Eu não escuto. Então, eu tenho que ajudar nesse sentido. Então, o pavão que estava acostumado a andar com a cabeça empinada, reparou, pela primeira vez em suas patas, o corvo tinha razão. Eram feitas de dar dó. Cabisbaixo, ele encolheu a cauda e ficou deprimido por um longo tempo. Quem somos nós para diminuir alguém? Quem é você para diminuir alguém, criticar alguém? Sabe, pessoal, tem muita gente que perde o foco. Sabe quem está se destacando no mercado? Aquela pessoa que investe nela e que bate palma pro outro. E que bate palma pro outro. E que vibra com o sucesso do outro. Tá? Então pense nisso. Então, não existe. Não existe feio, bonito. Não existe perfeito. Não existe imperfeito. Existe cada um. Cada um, independente da sua deficiência, ele tem sim as suas potencialidades. E aí entra o papel da escola, o papel da educação, de quê? De trabalhar essas potencialidades, através do quê? Das adaptações curriculares, Se eu fizer adaptação curricular, eu vou retirar uma parte do currículo. E se eu trabalhar com flexibilização, eu vou trabalhar com o currículo na totalidade, tá? Com o currículo na totalidade, mas eu vou fazer o quê? Atividades diferenciadas. Eu vou criar propostas diferenciadas. Para tudo isso, toda essa questão, nós temos que pensar o quê? Buscar apoio, enfrentar as barreiras, sejam elas arquitetônicas, sejam elas de atitudes, enfrentar as barreiras, garantir os recursos. Se vocês lerem a Lei de Inclusão, tá? Pegar o manualzinho lá dos direitos do deficiente,
existe muita coisa, que às vezes o próprio deficiente ele não conhece os seus direitos, tá? Eu brinco, eu digo que quando uma criança nasce, ela devia de ganhar primeiro o manual das leis. Ler a Constituição. Quem é que já leu a Constituição? Leia a Constituição, leia os teus direitos, os teus deveres como cidadão. Tá? Então, tem muita coisa, muitos programas aí de apoio ao deficiente. Claro, podia ser mais, pode ser mais. Mas as leis estão aí, o que falta é colocar essas leis em prática. Os municípios, os estados, o governo federal, as ONGs, os movimentos que existem em prol ao deficiente, de se unirem. De parar de brigar, Ficam brigando aí por poder. Eu não quero poder nenhum. Tô fora. Eu não quero poder nenhum. Meu maior desejo, tá? É que o estudante, ele realmente seja, quando ele for aplicar, ser um professor, que ele seja um professor com excelência. Isso aí. Garantir os recursos, a qualificação da equipe, a qualificação aqui da equipe profissional é muito importante. Os professores, o que falta muitas vezes em relação à inclusão? É informação, é a formação. Agora o que eu faço, meu Deus? Não, vamos lá. Trabalhar a integração, a inclusão. O que é integração? Integração é diferente de inclusão. Tá? O que é aqui integração? Integração é quando a pessoa ela está ali, tá? Mas ela não participa daquele grupo na totalidade. Inclusão só é quando, tá? Inclusão só é quando esse professor, ele, tá? Esse estudante participa na totalidade. Tem um evento na escola, deixa ele sentadinho lá. Sabe, eu nunca esqueço que eu estava num CEMEI, numa escola de educação infantil, e tinha uma apresentação. E tinha uma menina que tinha paralisia cerebral e ela só se arrastava no chão. E ela tinha um carrinho para ficar no carrinho assim. E eu pensei assim, ela lá no carrinho e aqueles estudantes lá, tudo pequenininho, tudo 4 aninhos, iam se apresentar. E eu pensei, e essa menina, Fiquei lá pensando, o que será que essa professora vai fazer? E eu indignada ali, me preocupando. Daqui um pouco ela desce do carrinho e se arrasta no chão e se movimenta e dança lá a musiquinha do jeito dela, tá? Então é isso, Ela não dançou igual os outros, mas ela dançou, ela se expressou, ela se esforçou, tá? Então é isso. A escola, ela precisa o quê? Potencializar, não interessa. Ele consegue só fazer uma frase. Vamos nos esforçar para que ele faça 2, tá? Então o professor, ele precisa o quê? Inovar as suas práticas pedagógicas, O que é esse espaço escolar? Será que realmente nós estamos incluindo os estudantes? Será que nós estamos realmente promovendo a inclusão, a convivência?
Mantemos aqui uma atmosfera favorável para a inclusão? Será que realmente a escola, ela tem canalizado a escola, a sociedade em geral, canalizado aqui, né? Canalizado aqui a questão da inclusão, o processo, o dinamismo? Eu preciso o que aqui? Desenvolver o que? Uma filosofia comum, um plano estratégico, ter lá no PPP, o projeto político pedagógico, bem definido, né? Promover aqui uma liderança forte. Nós temos que ter, para ser gestor, você tem que ser um líder. Um líder. Que às vezes você tem que dizer sim, às vezes não. Às vezes lá e dizer, escuta aqui, ei. Esse estudante aí merece a nossa atenção. Promover a cultura dentro da escola, desenvolver redes de apoio. Tem tanta gente no planeta, tá? Que se aposentou cedo, que está desocupado. Chama os vizinhos. Chama a vizinhança para ajudar. Na escola, por que não? Tá? Usar processos de responsabilidade, fazer tudo, trabalhar dentro da lei, não expor esse deficiente, respeitá-lo, cumprir a lei, desenvolver aqui uma assistência técnica, manter a flexibilidade, tá? Adotar aqui, comemorar sucessos, tá? Comemorar os sucessos e os insucessos também. Por que não deu certo? Buscar aqui a questão aqui das mudanças. Então, diante de tudo isso, da questão do compromisso educacional, do compromisso da escola, do compromisso em relação às pessoas com deficiência, que propostas eu tenho? Às vezes eu vou ministrar palestra, vou dar curso, por aí, de educação especial inclusiva, aí já vem aquele profissional e diz, esse papo furado. Eu escuto isso, amados. Lá vem o papo furado. Daí eu pergunto, e você, o que você tem feito? O que você tem feito para melhorar a inclusão social de uma maneira geral? Qual é a sua proposta? Qual é a sua proposta? Você gasta o seu tempo com o quê? Com o que você está gastando o seu tempo? Em frutificar a vida alheia? Ou em melhorar? Em ser um profissional com competência? E apresentar uma proposta? Eu sou uma pessoa crítica, mas eu sempre apresento uma proposta. Se eu não tenho proposta, eu fico quieta. Eu fico quieta. Não adianta eu criticar, tá? Adianta eu criticar se eu não tenho uma proposta? Não. Não. Pra quê? Derruba a tua casa que é feia. E daí? E daí? Você vai dar uma casa nova para a pessoa? Não. Então deixa ela morar naquela casa. Pense sobre isso. Qual é o papel da educação, qual é o papel da escola, qual é o papel do diretor, do pedagogo, qual é o nosso papel enquanto profissional, pensando sempre no quê? No desenvolvimento,
tá? No desenvolvimento das potencialidades dessa pessoa com deficiência. Tá? Vamos lá, vamos refletir. Não sou dona da verdade, estou caminhando também, me questiono muito sobre tudo isso, tá? Mas vamos juntos assumir realmente um compromisso com o processo da inclusão da pessoa com deficiência e com os estudantes nas escolas que de uma maneira ou outra se sintam excluídos e não incluídos. Pense sobre isso. Quem você inclui no seu todo? Um forte abraço, até!